O cafezinho é extraído das lives do Blabologia que acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Se você quiser, eu te respondo, mas vai demorar uns 15 minutos. Bem, a promessa é que essa live vai demorar 5 horas. Isso é uma fração disso. Tá bom. Então vamos lá. Tem questões ideológicas envolvidas, mas também uma questão da própria formação dos dois Estados nacionais. Os Estados Unidos, né, quando surge como um Estado nacional pós-revolução de independência, né, então você tem lá o Tratado de Paris, 1783, ele não era daquele tamanho todo. Né, ele era um filezinho ali na costa, que eram as 13 colônias, e com o Tratado de Paris ele conquista o direito das terras, né, até ali a primeira cadeia montanhosa. Não tinha a Flórida, por exemplo, a Flórida ainda era espanhola. Depois você vai ter a compra da Louisiana, em 1803, em relação a Napoleão e tudo mais. Então, assim, quando os Estados Unidos nasce, ele é um território bem menor e um território basicamente formado locais, digamos assim. Você tinha os estados escravistas, você tinha os estados menos escravistas nesse momento, e que depois, paulatinamente, vão abolir a escravidão mais ao norte. Porém, a questão é, você tinha comunidades mais ou menos separadas uma das outras, autônomas num território relativamente pequeno. Então, essa vai ser a grande discussão da fundação dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos eram uma federação, ou seja, vários estados unidos em um país, ou uma confederação, vários estados soberanos, unificados apenas por questões como comércio e defesa. E essa vai ser essa é uma das questões que leva à Guerra Civil. O Brasil, em contraste, é um país que nasce muito grande. O Estado brasileiro, quando surge, talvez seja o maior Estado nacional no momento da sua criação. Tirando a Austrália, que é um subcontinente por si só, porque mesmo a Rússia, né, a gente pensa na Rússia, aquela coisa gigante toda, mas a Rússia ela surge na Europa e vai conquistando novos territórios. Os Estados Unidos vai fazendo a sua expansão do Atlântico para o Pacífico. O Brasil nasce muito grande e, por conta da presença portuguesa no território brasileiro, o Brasil tinha uma presença, tinha uma política, digamos assim, muito mais centralizadora, ligada especialmente à questão da defesa e ocupação do território. Os portugueses eram obcecados com isso, porque eles falavam, olha, a gente é um país pequeno que tem esse território gigante. Se a França tentar de novo pegar um pedaço, se a Espanha tentar pegar um pedaço, a gente não vai ter muito como cuidar disso. Então, a gente tem que ocupar e cuidar da defesa. Enquanto as colônias, no que hoje são os Estados Unidos, eram colônias muito mais esparsas, né, e formadas num período que é chamado, às vezes, na historiografia, de negligência salutar. Né, o governo britânico não dava muita bola para as colônias dos Estados Unidos, porque não dava tanto dinheiro assim, tirando ali no sul, onde você tinha exploração de algodão. Então, o governo britânico se focava muito mais no Caribe, na Índia, no comércio tradicional, digamos assim, dos produtos da era mercantilista. Tanto que o processo de independência dos Estados Unidos começa quando Londres vai ter uma política muito mais firme, muito mais intervencionista, a partir da Guerra dos 7 Anos, que ela vai ser travada na América do Norte também, entre Reino Unido, entre Inglaterra, Grã-Bretanha e França, e aí você vai ter a lei do aquartelamento, você vai ter a questão do alistamento compulsório, e, enfim. Enquanto no Brasil você tinha essa presença muito mais forte do Estado português. E aí, quando o Brasil nasce como uma monarquia, o Brasil nasce como um Estado unitário. O Brasil surge com a sua Constituição de 1824 como um Estado unitário. Não havia autonomia das subdivisões administrativas, eram apenas subdivisões administrativas, justamente, as províncias. Quando a gente tem a República, muitas pessoas vão ter o mesmo raciocínio que você teve, que é, olha,
porra, a gente vai ser república, vamos então copiar o modelo dos Estados Unidos, onde tem uma federação onde os estados têm bastante autonomia. Né? Quando o Brasil adota o nome, né, Estados Unidos do Brasil, justamente, os estados... caminho, né? Então, os estados, na Primeira República, vão ter muita autonomia. Tinham, por exemplo, as forças públicas. As forças públicas, embora elas tenham desembocado no que hoje são as polícias militares, elas eram muito mais exércitos estaduais, tinham artilharia, tinham aviação, do que uma força policial apenas. Porém, acaba acontecendo que os diversos estados no Brasil vão, primeiro, começar a entrar em conflitos entre si. Talvez o maior exemplo seja a Guerra do Contestado, que foi uma guerra entre dois estados. A gente tem diversas crises políticas envolvendo Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, né, o assassinato de João Pessoa, todas as coisas que a gente vê na escola. Então, essa federação muito solta começa na cabeça de parte do estamento do Estado brasileiro, digamos assim, começa, isso aí pode dar um problema, a gente pode ter uma guerra com o vizinho, pode ter separatismo de novo, né? E isso é outra coisa importante de lembrar. O Brasil é um país que se manteve unificado na base da porrada, na base de muito sangue. Tá? Enquanto a América Hispânica se esfacelou, a América Portuguesa se manteve unificada na base da porrada. Tá? A gente teve todas aquelas rebeliões, né, chamadas revoltas, tentativas, né, de independência, né? Guerra dos Farrapos, a Guerra dos Farrapos que teve uma proclamação de uma república separada, por exemplo. E aí, quando você tem a Revolução de 30, né, você tem a ideia de novamente centralizar para um maior desenvolvimento nacional, impedir um eventual esfacelamento do país, impedir esses conflitos locais, e culturalmente, especialmente tem isso, culturalmente, a ideia de que o Brasil precisa de um governo centralizado para evitar o esfacelamento do território. Um problema que nunca ocorreu nos Estados Unidos, porque, como eu disse, os Estados Unidos foi crescendo progressivamente. Compra da Louisiana, guerra com o México, comprou a Flórida da Espanha, e aí você tinha anexação dos territórios, e a partir do momento que tal território tivesse alguns critérios de população e de assembleias locais, ele virava um estado. Né? O fim da expansão para o oeste se dá em 1912, quando Arizona e Novo México se tornam estados. Até 1912, o Novo México e Arizona não eram estados, eram territórios, que nem a gente teve aqui no Brasil. No Brasil, como você tinha essa preocupação com um território muito grande e uma questão, então, que se torna depois cultural, de uma centralização, e progressivamente essa questão cultural da centralização ganha outro contorno, que é muito forte até hoje, que é, o Brasil é um país muito desequilibrado, né? Então, tem muita população na costa, a indústria está mais no sudeste, você tem regiões mais pobres, você tem o Amapá que está sem energia, você tem o Acre que é desconectado, então a gente precisa de um governo centralizado para ajudar a canalizar recursos e diminuir esse desequilíbrio. Né? Então essa vai ser a lógica, por exemplo, do Celso Furtado ao propor coisas como a Sudã e a Sudene, falando, olha, se a gente depender das oligarquias locais, que usam voto de cabresto, que usam os recursos que são enviados para as regiões para propósitos próprios, essas regiões vão continuar desequilibradas. Então a gente tem que criar uma instituição central, mais centralizada, coordenada pelo governo federal, pelo governo nacional, que ajude, claro, estou resumindo muito bem aqui, que ajude a canalizar esses recursos. Então, o Brasil ele foi criado com uma preocupação muito grande em manter o território unido, em manter o território coeso, e essa preocupação depois ganhou contornos culturais, ideológicos, ligados ou a uma identidade nacional. Né? Vamos lembrar, governo Vargas, por exemplo, as bandeiras estaduais foram abolidas, porque era vista como uma forma de não brasilidade. Né? O Corinthians se tornou muito célebre nesse período,
porque o Corinthians tinha o escudo do estado de São Paulo, tem a bandeira do estado de São Paulo no escudo, e você tinha o São Paulo, o Clube São Paulo, e aí, em jogos entre Corinthians e São Paulo, envolvendo os dois no Pacaembu, a ditadura Vargas costumava ser vaiada, costumava enfrentar os poucos protestos que você tinha nesse contexto. Então, o Brasil nasce muito grande, uma preocupação muito grande em manter o território coeso, isso se torna uma questão ideológica e sociocultural, ligada também à questão do desequilíbrio entre as diversas regiões brasileiras, por isso os estados brasileiros têm menos autonomia no que muitas vezes é chamado de federalismo às avessas, né, já que o Brasil é um federalismo, teoricamente, mas muito centralizado e muito desequilibrado, isso é importante lembrar, nossa Câmara dos Deputados é totalmente desequilibrada, ela não é... Nos Estados Unidos, você tem uma representação muito equilibrada da população na Câmara, né, você pega o total da população, divide pelo número de assentos na Câmara, e aí os estados que estiverem abaixo disso vão ter um assento, e os estados múltiplos vão ter vários assentos. Então, Montana tem um assento, a Califórnia tem mais de 50. No Brasil, você tem um piso de 8 e um teto de 70. Então, um deputado de Roraima representa cerca de 70 mil pessoas. Um deputado de São Paulo representa cerca de 500 mil de pessoas. Tá? Então, você tem um desequilíbrio, inclusive, representado no Congresso, que eu, particularmente, acho isso muito problemático. Mas, resumindo, é por isso. Por isso que o Brasil é mais centralizado, os Estados Unidos é muito mais descentralizado, e só que assim, caso você ainda ache esse modelo melhor, vou lembrar, nos Estados Unidos esse modelo causou uma guerra civil, tá? Então não é só vantagens, também tem coisas ruins, tem a questão da... Sim, tanto sim. de um lado Então, resumidamente é isso. Ok. Alguma pergunta? Eu posso... Se você quiser saber mais sobre o que foi discutido nessa live, é só você clicar no card que está aqui em cima que você vai ser direcionado para ela. Até a próxima. Tchau!